de curso. O título de Análise de Desempenho Energético e Econômico de um Sistema Fotovoltaico em diferentes regiões climáticas brasileiras, considerando sistemas fixos e com rastreadores solares. O trabalho foi dividido, em 5 partes: introdução, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados e discussões e, por último, a conclusão. Iniciando, introduzindo o assunto, a crescente da economia, do país brasileira está muito atrelada também ao aumento da demanda de energia elétrica, E a matriz energética brasileira ela é predominante, grande parte de fonte hídrica. E a energia solar ela tem uma função bem importante, que seria a complementariedade da fonte hídrica, Em outras palavras, quando tem muito recurso hídrico, no mesmo momento tem pouco recurso solar e vice-versa. Então, pode ser um grande exponente aí para a geração de energia alternativa, renovável. Além disso, a Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ela traz alguns infográficos, alguns relatórios bem interessantes. O último que saiu, temos dados de outubro de 2022, que a geração de energia solar já passou, instalada, já passou a potência de 21 mil megawatts. Até o período. E o objetivo geral desse trabalho é analisar o desempenho energético e econômico de um sistema de referência simulado em diferentes locais do país e testando, simulando diferentes tipos de rastreadores solares e também sem, e fazer essas comparações. Além disso, é necessário quantificar, então, alguns objetivos específicos conseguir quantificar, materializar esse aumento de produtividade, dando um passo a mais em tecnologia e verificar o quanto que isso vai impactar, energeticamente e financeiramente, certo? De certa forma, comparar também, os tipos de rastreadores, o quão desempenhar melhor vai ser com maior tecnologia ou não. E temos os indicadores financeiros também, que é importantes para ser analisados, ali, como VPL, retorno financeiro, TIR, LCOE, dos sistemas, para ter a base para poder analisar, esse investimento, essa viabilidade econômica, da utilização dos trackers, dos rastreadores solares. Então, introduzindo o tema, começando por recurso solar, então, pela imagem, a gente tem os raios solares provenientes do Sol. A gente tem, primeiramente, o G0. O que é o G0? É a irradiância solar. Ela é medida pela seção perpendicular aos raios solares e ela tem, por definição, 1 watt por metro quadrado, certo? Após atingir o topo da atmosfera, ela sofre algumas reflexões, espalhamentos, enfim, e as outras componentes importantes, que ela é desmembrada, seria a componente normal, a GN, certo? Que seria a componente que atinge a superfície em estudo ali, perpendicular ao plano, ao módulo fotovoltaico, Então, a 90 graus. Temos também as componentes difuso horizontal, que é através de espalhamento por poeiras, nuvens, poluição. Elas também conseguem atingir a Terra. E temos a componente direta horizontal, que, na verdade, ela atinge a superfície terrestre de forma horizontal, perpendicular, E um pouco para quantificar, esses valores. Então, lá no início da troposfera, a gente tem 100%, da radiação. E lá no final, sem sofrer nenhuma alteração, a gente tem cerca de 70% desses raios diretamente na Terra, na superfície. Além disso, 7% ele é espalhado, por nuvens, poeiras, gotículas, e então, ao todo, 77% ele é capaz de atingir a Terra. Cerca de 3% retorna para o espaço e um total de 18% ele é absorvido pela atmosfera, pelas nuvens, enfim. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele faz um estudo, medições, capaz da gente ter um mapa, do Brasil. E o que eles nos apresentam? É a soma da irradiância global horizontal. Na verdade,
a radiação solar ou a irradiância integralizada ao tempo, certo? A gente tem a irradiação, que é o que ele não nos mostra no mapa, né? Dividido, né? Foi separado tem as divisões de estado, enfim. Mas o que é mais interessante é também entender, né, a escala, mas entender o comportamento agora, se tratando propriamente da irradiância direta normal, que vai ser um ponto bem relevante a se entender e entender o comportamento que vai ser analisado mais para frente. Temos cores mais verdes ali, que no caso a soma da irradiância direta normal é um pouco inferior do que as outras áreas. Agora, a gente tem no desenho, né, um pouco entendendo como que é esse comportamento dos raios solares com os módulos solares, né, e o posicionamento dele. A gente tem aquela, na imagem, né, superior aqui, tem uma barra cinza, né, que ela vai se comportar agora no momento como um módulo fotovoltaico. A gente tem o ângulo, né, tem um ângulo entre essa barra e a superfície terrestre, que seria o ângulo alfa, ou ângulo de inclinação, e a gente tem os raios solares representados pelas setas. Visualmente, a gente já consegue destacar, né, que quando se tem um ângulo ótimo desse alfa, dessa inclinação, a absorção, o aproveitamento da radiação solar, ela é melhor. Então, o que o rastreador faz? Ele vai procurar buscar esse ângulo ótimo ao longo do dia, ao longo dos meses, para que se consiga produzir e maximizar a produção de energia elétrica desses módulos fotovoltaicos. Então, o que a resolução da ANEEL ela promoveu em 2012, com algumas alterações posteriores, mas a 482 trouxe a diferença de sistemas isolados e sistemas conectados à rede, a GD. E esses sistemas que a gente vai tratar, que seria né, na GD, que vai ter essa compensação, vai ter esse abatimento de créditos, enfim, a gente pode separar eles, né, como os principais componentes. A gente tem o gerador fotovoltaico, pode ser visto também como os módulos fotovoltaicos. Posteriormente, o inversor fotovoltaico, capaz de transformar a corrente contínua em corrente alternada. Temos a subestação elevadora, que vai subir a tensão, muitas vezes para média tensão, e o padrão de entrada da distribuidora, que na verdade é o ponto de conexão que vai se conectar essa usina, né, na rede elétrica pública. Adentrando agora mais nos tipos de rastreadores solares que existem, certo? E de início, a gente pode falar do sistema físico. Na verdade, é o sistema sem rastreador, né? Ele tem uma característica de ter uma angulação dos módulos fotovoltaicos com a superfície terrestre, chamada de inclinação, muito comumente falado, que vai ser utilizado no estudo e vai ser analisado. Temos o sistema de um eixo horizontal na figura ao lado, na figura da direita, que ele possui apenas um eixo de rotação. Ele é horizontal, ele é horizontal à superfície terrestre. Na verdade, a estrutura que fixa o solo, ela é fixa, literalmente, e no caso, a parte que fixa os módulos na estrutura, ela tem uma movimentação, ela tem uma rotação. Então, é muito utilizado esse tipo de rastreador de um eixo, né? E geralmente o eixo que rotaciona, ele é norte-sul, e ele acompanha o movimento leste para o movimento oeste, que acompanha a rotação do Sol, o posicionamento do Sol ao longo do dia, né, aqui para a região, para o hemisfério sul. Temos também outro tipo de eixo, sistema de um eixo, que é o azimutal, que não vai ser analisado ou estudado, mas, no caso, a inclinação dele ela é fixa, certo? Então, o ângulo dele com a superfície terrestre ela é fixa, e ele apenas gira o próprio eixo de sustentação ali na base da superfície. Então, ele vai acompanhar o Sol também ao longo do dia, né, o posicionamento do Sol, mas de uma maneira um pouco diferente. E a gente tem um sistema de dois eixos, que é uma junção desses últimos dois que eu comentei, e ele sim ele vai ser utilizado, né, nas nossas análises. Entrando um pouquinho em materiais e métodos, foi utilizado o software SAM
né, o System Advisor Model, a ferramenta de simulação computacional, né, para a gente conseguir simular esses valores de geração de energia elétrica. Ele foi desenvolvido, ainda é desenvolvido, né, aprimorado pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável, NREL, e os dados do recurso solar foram obtidos pelo SUERA, né, uma base de dados, né, que o SAM consegue absorver esses dados e possivelmente promover, né, essa simulação. Com a utilização do SAM e os dados do recurso solar, foi possível, então, desenvolver análise em 20 cidades brasileiras, espalhadas pelo Brasil, em todas as regiões. Então, tem Belo Horizonte, no Sudeste, tem Bom Jesus da Lapa, no Nordeste, Curitiba, no Sul, Porto Velho, no Norte, por exemplo. Além disso, o sistema de referência que foi utilizado para simular e para trabalhar os dados, ele possui, né, 3.014 módulos fotovoltaicos de 400 watt-pico, uma potência somada de geração CC aproximadamente 1,2 megawatt-pico. Além disso, 8 inversores fotovoltaicos de 125 kW, potência total de geração CA, então, de 1 megawatt. Alguns dados técnicos, né, do material utilizado. Então, módulo fotovoltaico, podemos destacar a potência máxima nominal de 400 watt-pico, a eficiência de 19,88%. E a gente pode destacar o inversor fotovoltaico, com a potência nominal de 125 kW, na tensão nominal de conexão de 600 volts, e possui uma eficiência máxima de 98,9%. Além disso, alguns dados do rastreador solar. O sistema fixo, na verdade, é o sistema sem rastreador. A orientação e inclinação é otimizada, né, para o local, para a cidade instalado. Então, a inclinação é igual à latitude. Temos a razão de cobertura de solo, que se refere à área dos módulos em relação à superfície terrestre. Não temos rotação em relação à superfície horizontal, enfim. Temos o sistema monoaxial, que é o sistema de um eixo. Então, o rastreador ele é setado, né? Ele é configurado como 0 de inclinação e 0 de orientação, com a mesma configuração de razão de cobertura de solo. E a rotação ele varia para mais 45 e menos 45. Né? Para um lado 45 e para o outro 45 graus. E temos o sistema biaxial, o sistema de 2 eixos, caracterizado parecidamente com o sistema de um eixo, né? 0 de orientação, 0 de inclinação, razão de cobertura também igual, e tem a rotação, mas no programa, na simulação, nas análises preliminares, não foi utilizado ou inserido dados de máximo e mínimos de amplitude, né? Do movimento rotacional. Além disso, foram consideradas algumas perdas, né? Então, por exemplo, perda média anual de sujeira de 5%, né? Algumas perdas em corrente contínua, né? Temos a incompatibilidade dos módulos de 2%, diodos e conexões, cabeamento CC, degradação média anual dos módulos. E em corrente alternada, a gente considerou a perda de cabeamento CA, né? Além da própria eficiência do inversor. E, por fim, no rastreador solar, né, a gente foi simulado, né, a motorização dos rastreadores de 1 e 2 eixos e considerados, então, 0,2% e 0,4% de perdas, respectivamente. Os dados financeiros foram utilizados à base de dados do Greener, que é um estudo, eles realizam, né, um estudo importante, né, estratégico da geração distribuída do mercado fotovoltaico do primeiro semestre de 2022, aqui no Brasil. E, no caso, o CAPEX seria dos sistemas fixos, sem rastreadores, de R$ 4,27 por kW-pico. E já passando para os casos do sistema de referência, um pouco a mais do que 5 milhões de investimento inicial. E o CAPEX do sistema de um eixo, o rastreador de um eixo, ele foi calculado e foi proposto de R$ 4,60 por kW-pico, um pouco além de 5,5 milhões de reais. O CAPEX nada mais é do que
todos os custos iniciais da obra. Então, instalação, mão de obra, terreno, equipamentos, os módulos fotovoltaicos, inversores, então eles estão todos sendo considerados. Além disso, a gente tem o custo de operação e manutenção, que é chamado de OPEX. Então, a gente tem o OPEX do sistema sem rastreador, que é considerado 1% do CAPEX, do investimento inicial, algo em torno de 50 mil anual, e temos o CAPEX do sistema com rastreador de um eixo, que é algo em torno de 2% do investimento inicial desse sistema, então vai ultrapassar aí 100 mil anual. Ambos com uma correção monetária de 6% ao longo da vida útil dos equipamentos. Foi considerado também como custo de operação e manutenção, custo de demanda, né, foi utilizado no valor de R$ 6,00 por quilowatt, uma correção monetária de 4% ao ano, e uma tarifa do grupo B de R$ 0,69 por quilowatt. Além disso, para essa tarifa de consumo de energia, foi utilizada uma média dos últimos 10 anos, de acordo com o Instituto Ascend Brasil, né, que na verdade foi um estudo de 2010 a 2019, e foi calculado uma média de correção monetária de 5,63% ao ano, que foi utilizada como premissa nas análises. E para quantificar essas análises e promover resultados e comparações, foram necessários adotar índices de mérito. O primeiro, se tratando da parte energética, a gente tem a produtividade anual ou rendimento final, e a gente também tem os índices para avaliar a questão da análise financeira. Então, a gente tem o VPL, o valor presente líquido em 25 anos, que é todo o lucro real, né, que esse sistema vai retornar. Temos a taxa interna de retorno, que também está atrelado o quanto esse retorno financeiro vai se dar pelo tamanho do investimento realizado. Temos o custo nivelado de energia, o LCOE, que é bastante utilizado, que, em poucas palavras, é o custo dessa energia gerada em 25 anos, né? E todos esses parâmetros, eles estão considerando uma taxa mínima de atratividade, a TMA, igual a 8% ao ano. Agora, introduzindo já na questão dos resultados mesmo, vai ser analisado, né, fazer 3 comparações desses sistemas. Então, a primeira comparação é a utilização de um eixo em detrimento a um sistema solar fixo, certo? A outra análise vai ser a comparação entre os 2 sistemas de rastreamento, então com 2 eixos e com um eixo. E a terceira análise vai ser a comparação entre um sistema de rastreamento com 2 eixos e um fixo. Vai ser analisado a diferença de produtividade, então esse incremento de produtividade de geração de energia em relação ao recurso solar da irradiação direta. Além disso, quando for comparar os 2 tipos de rastreamento solar, vai ser feita uma análise extra, que seria a diferença de produtividade em relação à latitude, o comportamento dessas 2 variáveis. Então, já apresentando os valores, né, primeiramente, a gente tem as cidades brasileiras, na primeira coluna, a gente tem irradiação direta, né, como foi anteriormente explicado, né, seria a componente que atinge o módulo diretamente. A gente tem a produtividade anual fixo e com eixo e esse aumento, né? Então, por exemplo, Belo Horizonte obteve um maior aumento, né, substituindo um fixo por um rastreador solar de um eixo, obteve um aumento de 429 kWh por kWp, né, que dá em torno de 27%. Temos Bom Jesus da Lapa também. Então, essas 3 cidades que mais tiveram esse incremento, né, de produtividade, de geração de energia, elas são as 3 também que mais têm esse recurso solar da irradiação direta. E os piores desempenhos, como Florianópolis, Curitiba e São Paulo, eles possuem baixas irradiação direta, né? Então, eles também desempenharam pior, né? Então, eles não conseguiram aproveitar da mesma forma a utilização do rastreador solar. Com esses dados, é possível analisar, então, graficamente, entender o quão esses resultados são dispersos, ou quão, né, tão dispersos ou não, né, e também é possível trazer uma comparação, uma análise também
que seria o coeficiente, seria o R quadrado, o coeficiente de determinação, que ele está em 0,65, né, que ele analisa o quão essa reta ajustada de tendência está longe dos pontos, ou vice-versa, e foi possível ter uma curva aí que consegue representar bem. E além disso, a gente consegue até concluir que existe uma correlação, né, dessas variáveis. A segunda análise seria a relação entre rastreadores solares, né, de dois eixos com um eixo. Quais cidades se destacaram, né, em relação a essa melhora de desempenho, esse incremento de desempenho com o rastreador de dois eixos em relação de um eixo? Então, Florianópolis e Santa Maria foram os que mais aproveitaram a utilização dessa tecnologia um pouco mais complexa. E também não tem tanta irradiação direta. E os piores desempenhos, como Jacareacanga, Belém e Porto Velho, eles também obtiveram desempenhos não tão bons, mas também não tem tanto recurso solar. Então, não foi possível diagnosticar ou afirmar uma relação tão direta assim dessas duas variáveis. Além disso, foi analisado, por não obter tantas afirmações e conclusões, foi analisado também a comparação do desempenho, do aumento de desempenho, da utilização do rastreador de dois eixos com relação à latitude, né? Porque a utilização do rastreador de dois eixos, ele, digamos que privilegia médias latitudes, porque ele acaba corrigindo dois ângulos que, por exemplo, uma cidade em Florianópolis, mais para o sul do país, ele vai conseguir trabalhar melhor essa média latitude, né, e poder acompanhar melhor o posicionamento do Sol. Então, dito isso, foi possível obter um gráfico melhor visto e que a reta conseguiu promover uma melhor visualização e representação dos pontos, né? O coeficiente chegou, nesse caso, já a 0,66, conseguindo representar de uma melhor maneira, né, essas duas relações. Além disso, foi analisado energeticamente também a utilização do rastreador de dois eixos em relação ao fixo. Os melhores também foram os que obtiveram melhor irradiação direta, né? Bom Jesus da Lapa, Belo Horizonte, Petrolina, né, de 33% a 35% de incremento. E os piores desempenhos continuaram com Porto Velho, Belém e São Paulo. Eles tiveram um incremento de 23% a 25%. E também, a análise de dois eixos em relação ao fixo foi possível obter uma reta ajustada até melhor do que as outras, né, e foi mais fidedigna essa reta e mais previsibilidade dos resultados. Por fim, temos uma média, né, que é possível ver que a utilização do rastreador de um eixo em relação ao fixo ele tem um incremento de média de 21% de produtividade. E trocando esse rastreador de um eixo por um de dois eixos, a gente tem um incremento apenas de 6% de produtividade. E sim, com um sistema fixo sendo substituído por um sistema de dois eixos, há um incremento de 27% de produtividade. Então, um maior incremento, o salto de geração de energia é possível ver quando substitui um fixo, né, por um sistema de um eixo. A análise econômica vai ter os indicadores que já foram apresentados, VPL, TIR, tempo de retorno de investimento e LCOE. E também vai ser analisado apenas o sistema de um eixo em relação ao fixo, né? Foi desconsiderado a questão de utilizar, por não se utilizar tão comercialmente assim, o sistema de dois eixos, questão de espaço, manutenção, enfim, preço também. Foi analisado, então, apenas esse caso, né? Então, a gente tem os melhores desempenhos também atrelados às maiores irradiações diretas, né? Belo Horizonte, Petrolina e Bom Jesus da Lapa. Então, ao fim da vida útil, tivemos ganhos de 28%, quase 30%, né, de retorno financeiro, né? Piores desempenhos também, Cuiabá e São Paulo, por exemplo, com baixa no quesito irradiação direta. Além disso, o TIR também foi analisado. Então, Petrolina obteve o melhor TIR de
um aumento de 3,62%, e Curitiba teve o menor aumento, né, de incremento do TIR, apenas de 0,44%. O tempo de retorno de investimentos também está dentro da regra, né? Então, Belo Horizonte teve uma maior redução do tempo de retorno de investimento, né, caindo para cerca de 4,26 anos, ecossistema de um eixo. E o pior desempenho está atrelado a Curitiba, né, com uma baixa irradiação direta e uma redução apenas de 3,15% do retorno de investimento. Temos o último indicador financeiro, que seria o custo nivelado de energia. Ele variou de 11% a 22%. Porém, ele decaiu, né? Na verdade, ficou mais caro produzir com energia solar com sistema com rastreador. Então, por exemplo, Belo Horizonte, de R$ 0,18 por quilowatt-hora, o preço subiu para 0,20 centavos. E deve-se analisar caso a caso, né, a necessidade do investimento, do projeto, enfim, mas é um indicador que se piorou, né, em relação aos outros, né. Temos a análise econômica agora, um fluxo de caixa, né, que ele está descontado com a TMA, já apresentado, e temos o melhor desempenho financeiramente, que foi Belo Horizonte. O que dá para destacar é que, sim, em 25 anos, teve uma diferença ali de 4 a 5 milhões, né, de retorno, de ganho, e cerca do segundo ano, a partir do segundo ano, o rastreador com um eixo, ele começou a se performar melhor, ou começar a dar mais retorno do que o rastreador fixo, que é o sistema sem rastreamento. E o pior desempenho financeiramente foi Curitiba. O gráfico, as duas linhas, elas são muito próximas, e o rastreador ele começa a ter vantagem a partir do quinto ano, certo? E ao final ele não tem tanta diferença de valores também. Por fim, as conclusões. Então, na questão do desempenho energético, foi constatado que há um aumento de eficiência do aproveitamento do recurso solar para produzir energia com rastreadores, independente de um ou de dois eixos. Para análise de um eixo com fixo e dois eixos com fixo, o aumento de produtividade está correlacionado com a componente direta da radiação solar. Então, é possível constatar que há uma reta crescente que representa bem os pontos e tem, de certa forma, previsibilidade. Para a questão entre rastreadores de dois em um eixo, é sugerido que deve-se analisar individualmente região, espaço, sombreamento, tecnologia, manutenção, enfim, pois apenas correlacionar com latitude fica difícil de concluir algumas coisas. E na questão da análise econômica, ficou constatado também que quanto maior a irradiação direta, melhores os indicadores econômicos, então eles performaram melhor. Nas cidades, né, com mais recurso solar. Nos parâmetros VPL, TIR e retorno financeiro, a utilização do rastreador solar ela foi benéfica, ela trouxe melhores resultados, aumentou o TIR, VPL e diminuiu o retorno de investimento, né, então ele se pagou mais cedo. Porém, o LCOE, né, ele é um indicador importante, que é o custo da energia ao longo dos 25 anos, e ele piorou, né, cerca de 10% a 20%. Então, para um projeto que depende especificamente, tem premissas em cima do LCOE, não é recomendado, mas deve ser analisar caso a caso se esse aumento de LCOE vai impactar na viabilidade econômica, ou principalmente na questão financeira ali do investimento do projeto. Então, fica esse ponto de atenção para se estudar e verificar, mas deve-se analisar caso a caso. Por fim, agradeço o tempo, a atenção e a banca também, e eu finalizo.